e como o livro de Esther se adapta a esse conjunto de narrativas. Agora, o nosso objetivo é falar especificamente dos livros poéticos. A primeira proposta é descrever a poesia hebraica e a segunda, apresentar uma síntese desses livros, destacando, sobretudo, o aspecto ligado à poesia e à sabedoria presente nesses livros. Então, o que justifica um estudo dessa natureza é o fato de os livros poéticos estarem repletos de teologia. E este livro, eles também se situam no meio do cânon. Nós temos especificamente cerca de 17 livros que são considerados livros históricos, que vai diretamente do Pentateuco, de Gênesis até Esther, são 17 livros históricos. A seguir, nós temos 5 livros poéticos e depois nós temos outros 17 livros proféticos, divididos em 5 maiores e 12 menores. Então, nós temos essa divisão extraordinária em nosso cânon, que são 5 primeiros, que são o Pentateuco, e 5 primeiros, que são profetas maiores. 12 que são históricos próprios e 12 que são chamados de profetas menores. 17 de um lado, que são escritos em prosa, são narrativas e têm como objetivo apresentar diretamente a eleição do povo de Israel, suas agruras e caminhadura até o estabelecimento na terra da promissão, a expulsão da terra da promissão e o retorno à terra da promissão. E os outros 17 lidam diretamente a partir do livro principalmente ligado à monarquia dividida, liga-se diretamente a falar dos relacionamentos religiosos de Deus com Israel, de Israel com Deus e com as nações, e da perspectiva profética a respeito dos problemas que acometeram a nação e a levaram diretamente para o exílio, da saída do exílio e como, portanto, esses profetas trabalharam, como os 3 últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, trabalharam diretamente no retorno desse grupo, a sua repatriação, como se apresenta em Esdras, Neemias e Esther, mais especificamente. Então, quando a gente olha sobre esse aspecto, nós temos 17 de um lado, 17 de outro lado, e no centro nós temos especificamente 5 livros poéticos. Os primeiros 17 livros de Gênesis a Esther, eles são livros nacionais. E os 17 depois também são nacionais. Mas esses 5 aqui, eles são pessoais, existenciais. E eles tratam diretamente do coração humano. Então, temos diretamente no centro do cânon das Bíblias protestantes os 5 livros poéticos que representam diretamente o núcleo central da adoração do homem a Deus. Obviamente que nós estamos falando em nosso cânon, porque você sabe muito bem que o livro de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, no cânon hebraico, eles estão na última seção, ou a terceira seção, que é chamada de Ketuvim. É isso? Então, não se trata de uma mera estrutura artificial, mas a gente percebe diretamente uma ação divina na composição e organização desses livros, como nos se apresenta. É aquilo que o Sidlow Baxter corretamente falou na sua obra Examinai as Escrituras, que é uma obra que eu gosto muito de citar, porque eu tomei contato com essa obra do Sidlow Baxter em 1988, quando eu fui fazer, então, o bacharelado de Teologia no IBP, ainda, o Instituto Bíblico Pentecostal, e um pastor muito interessante ainda em atuação no Rio
de Janeiro, que foram nosso professor de Novo Testamento, usaram a obra do Baxter. E o Baxter fala algo muito interessante que eu guardei até hoje. Ele diz que crê na inspiração divina da Escritura, na preservação divina da Escritura e também na organização divina das Escrituras. Isto é, o mesmo Deus que atuou para inspirar a Escritura é o mesmo Deus que atuou para preservar a Escritura e, consequentemente, o mesmo Deus que atuou na organização e estabelecimento do cânon como nós conhecemos. Então, diretamente, uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer em relação a esses livros, o que é, na verdade, um poeta? Se você for procurar no dicionário Aurélio, o dicionário Aurélio ele vai descrever um poeta como aquele que tem faculdades poéticas e se consagra à poesia, diretamente aquele que faz versos. No grego, a palavra poeta é expressa pelo vocábulo poietes, que a definição etimológica seria fazedor, realizador, ator ou agente. E a palavra poeta, ela aparece no grego do Novo Testamento. Quando você vai ler Atos 17, 28, o apóstolo Paulo cita um trecho de Arato de Mícia, que diz assim, como também alguns dos vossos poetas disseram, porque dele também somos geração. Não obstante, o termo grego aparece ainda em Romanos 2,13, Tiago 1,22, ainda com um sentido diferente daquele que faz poesia ligada diretamente ao verbo fazer, realizar, executar. Deste modo, o poeta ele é um realizador ou agente da poesia. Nós podemos dizer que poeta, especificamente, é alguém que está ligado à emoção, que está ligado à rima, que está ligado às expressões metafóricas. E a poesia, nesse caso, é a realização do labor do poeta. Então, tanto a definição de realizador, agente da poesia, que é o poeta, quanto a própria poesia, podem diretamente ser distinguidos. O poeta é aquele que se consagra à realização da poesia. Não existe poeta sem poesia e não existe poesia sem poeta. Um é o criador e o outro a criatura. E é dentro desse conceito que as escrituras afirmam, por exemplo, que Deus é o poeta por excelência e os salvos e a criação a sua maior poesia. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz o apóstolo Paulo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou ainda, como afirma Paulo aos Romanos, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Nisto nós temos a imagem do Deus oleiro, do Deus que realiza, do Deus que constrói, onipotente, poderoso e, acima de tudo, de modo poético, o Deus que realiza a sua obra e constrói o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, nesse caso, você percebe que tanto o poeta quanto a poesia são distintos. Um realiza e o outro é a realização. Então, em sentido literário, nós podemos definir que o poeta é alguém que exprime suas ideias mediante imagens, verbais, metáforas e outros artifícios literários. E assim a gente pode dizer que a poesia ela é um discurso emotivo, marcado pela emoção, pelo ritmo e pelo uso da linguagem figurada. A poesia ela vai diferir da prosa, pois enquanto a prosa é essencialmente descritiva e dissertativa, a poesia tende, apesar de usar a descrição e a dissertação em alguns casos, concentrar-se peculiarmente no uso da linguagem poética.
Então, quando a gente passa a compreender desse modo, nós vamos entender especificamente que os livros poéticos, ou os livros que nós estamos tratando como centro do coração da Bíblia, são diretamente aqueles nos quais o seu conteúdo é escrito numa linguagem que é caracterizada pela emoção, pelo ritmo, pela linguagem metafórica, é escrita em verso e não em prosa. Quando nós falamos a respeito de verso e prosa, algumas pessoas têm dificuldade de entender a distinção. Mas eis aí um gráfico que pode explicar razoavelmente a diferença entre ambos. Na prosa, o texto sempre se organiza na estrutura de parágrafos, que é a unidade de composição básica. O verso, ao contrário, ele tem por hábito se organizar estrofe. É diretamente a unidade de composição básica do verso, da poesia, é a estrofe, enquanto da prosa é o parágrafo. No texto em prosa, a linha tem menor importância, pois se quer utilizar diretamente o papel por inteiro, não é isso? Mas já na poesia, a linha ela tem muita importância, porque enquanto no texto, em parágrafo, em prosa, em composição dissertativa, se aproveita todo o espaço da linha, na poesia, principalmente quando está estruturado em versos, os poetas contam mais as sílabas e a posição da sílaba tônica para poder obter um efeito sonoro ou às vezes de ritmo, e deste fato não está preocupado diretamente em preencher todo o espaço do papel ou da linha, mas diretamente de tomar o papel apenas como uma forma de organizar por meio das sílabas, por meio diretamente do ritmo, por meio das acentuações das palavras, o efeito que ele quer provocar. Então, no texto em prosa, o recurso da rima geralmente não é usado, embora ele seja possível. Mas na poesia, ao contrário, usa-se sempre o recurso da rima, em alguns momentos, isto é, da igualdade da terminação final dos versos, principalmente na poesia na sua forma sistemática, mais fundamental e básica. Mas, por exemplo, a poesia hebraica, embora você possa perceber como na poesia grega que aparece no Novo Testamento, embora em ambas você possa perceber também o artifício sonoro, a qual chamamos de rima, nós temos mais a relação do paralelismo de ideias, o que marca a estrutura da poesia hebraica é mais o paralelo de ideia, sinônimo, antitético, climático, quiástico ou completivo, do que especificamente a união de sons em cada linha. Como, por exemplo, o rondó do capitão, né? Que diz assim: Bambalalão, senhor capitão, tirai esse peso do meu coração, não é de tristeza, não é de aflição, é só de alegria, senhor capitão. Bambalalão. Cada linha poética termina com algo. Então, embora aqui e acolá, no texto hebraico quanto grego, você possa perceber essa relação da rima, mas ela não ocorre diretamente como uma metodologia, um modelo, uma forma. Tem muito a aliteração, tanto no hebraico quanto no grego, usa-se muito alguns recursos poéticos, como a aliteração. Por exemplo, a literação você já conhece, e até mesmo em português ela se situa bem. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Então você tem a relação do nome Petrus e Petra. Então esse jogo que se faz diretamente com os nomes é o que a gente chama de aliteração, que também não deixa de ser um recurso sonoro também. Mas não é isso que nós queremos
destacar, porque isso nós vamos tratar em hermenêutica, quando falarmos sobre poesia, ou o professor Cláudio, quando for trabalhar os livros poéticos, vai acrescentar essas questões para vocês de modo mais adequado. Nossa ideia, na verdade, é apenas introduzir um pouco esse conteúdo para que você entenda especificamente que quando se trata da seção chamada de poéticos, nós estamos diretamente tratando de um grupo singular da Sagrada Escritura. Então, na escolha das palavras, o escritor não considera o número de sílabas, mas já na escolha das palavras, o poeta geralmente leva em conta o número de sílabas e mesmo a sonoridade das palavras. Então, você vai ver que um texto em prosa, como aparece lá em Daniel, capítulo 10, versículo 1, ele é sempre um texto descritivo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Você tem um texto que forma uma unidade dentro de um parágrafo, você tem um texto que ele é escrito de forma dissertativa, você tem um texto que ele é escrito em prosa, você tem um texto que procura ocupar todas as partes, toda a linha de uma folha, você tem um texto que ele é explicativo. Agora, quando você vai ler um salmo, como por exemplo 84:3, imediatamente você percebe uma estrutura diferente, um ritmo diferente e também uma emoção na leitura também diferente. Por exemplo, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então você já percebe o eu lírico muito mais presente numa poesia, como o Salmo 84:3, do que diretamente dentro da prosa que se propõe a ser um texto dissertativo. Então, o texto poético ele já possui diretamente uma estrutura diferente, que é por causa do verso, não preocupa-se diretamente em ocupar toda a linha, porque ele está preocupado diretamente com um efeito estilístico. Não quer dizer que o texto em prosa não tenha preocupação estilística. Tem sim, mas no caso, a preocupação estilística de um texto em prosa não é idêntica à expressão estilística de um texto poético. Então, a poesia, ela é, na verdade, um discurso emotivo, marcado pela emoção, pela rima, pelo ritmo, pelo uso da linguagem figurada e vai diretamente diferir da prosa, pois enquanto esta é essencialmente descritiva e dissertativa, a poesia, apesar de usar descrição e dissertação, em alguns casos, vai se concentrar peculiarmente no uso da linguagem figurada. Quando nós falamos, portanto, da estrutura da poesia hebraica, que não é o nosso objetivo diretamente, apenas para acrescentar, eu fiz uma pequena referência diretamente ao rondó do capitão de Manuel Bandeira, para mostrar para vocês como em cada linha existe, portanto, um artifício sonoro em ão para dar aquela sonoridade a cada linha. Bam, balalão, senhor capitão, tirai esse peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de alegria, senhor capitão. Então, ao final de cada uma das linhas poéticas, você vai notar repetição proposital de ão, a fim de rimar com a linha anterior e posterior. É isso que se chama de paralelismo sonoro, de rima. Mas essa forma é difícil você encontrar, principalmente nas traduções da Bíblia, que não consegue diretamente conservar, às vezes, até mesmo a aliteração. Contudo, você vai verificar um paralelismo de ideias. Esse paralelismo poético hebraico, o que ele é? É, na verdade, um ritmo equilibrado do pensamento, das ideias, muito mais do que das palavras e dos sons. Ele apela diretamente para o seu raciocínio
disposto diretamente em linhas poéticas, na qual funciona um determinado silogismo lógico e, ao mesmo tempo, também poético. O grande estudioso disso foi o Robert Lowth, que foi um dos principais estudiosos do paralelismo bíblico, e assim ele definiu a estrutura do verso poético. Abre aspas. No paralelismo, o poeta apresenta uma ideia na primeira linha poética e depois reforça o primeiro enunciado através da repetição, variação ou contraste. Na primeira linha, o poeta desperta um senso de expectativa, enquanto as subsequentes satisfazem estas expectativas. Então, quando você olha assim, a estrutura dessas estrofes pode ser na forma de dístico. O que é, na verdade, um disco? Dístico são versos que possuem duas linhas poéticas, como Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, primeira linha poética. Crescerá como o cedro do Líbano, segunda linha poética. Também pode ser um trístico. Que é um trístico? É um verso com 3 linhas poéticas, como no Salmo 93, 3. Levanta os rios, ó Senhor, primeira linha. Levanta os rios, seu bramido, segunda linha. Levanta os rios, seu fragor, terceira linha. O dístico, geralmente, que é o verso com 2 linhas, algumas vezes ele é chamado de bícola, e o trístico, às vezes, é chamado de trícola. Então, algumas Bíblias que utilizam a organização da poesia em parágrafos, geralmente ela apresenta a primeira, segunda ou terceira linha usando um ponto e vírgula, que é o caso, às vezes, da Almeida Revista Corrigida, e usa um travessão, como é o caso da tradução ecumênica da Bíblia, para descrever que ali há uma mudança de linha poética. E pode ser também o quartenário. O que seria esse quartenário? Na verdade, seria versos com 4 linhas poéticas, mas também tem diretamente a sextilha, a quintilha e assim sucessivamente. Então, por exemplo, quaternário nós temos a lei do Senhor é perfeita, primeira linha poética, e restaura a alma, segunda linha poética. O testemunho do Senhor é fiel, terceira linha poética, e dá sabedoria aos simples, quarta linha poética. Salmos 19, versos 7. Então, quando nós temos quintilha, que são de 5 versos, ou sextilha, que são de 6 versos, nós temos, na verdade, a combinação, geralmente, de uma bícola com 2 linhas, com uma trícola. Ou temos, diretamente, numa sextilha, 3 bícolas, e assim vai sucessivamente. Como está lá em Isaías 65, 13. Eis que meus servos comerão, primeira linha poética, mas vós padecereis fome. Segunda, os meus servos beberão. Terceiro, mas vós tereis sede. Quarta, os meus servos se alegrarão. Quinta, mas vós vos envergonhareis. 6. Se vocês perceberem diretamente, vocês vão ver que cada uma dessas linhas, elas são completas, na verdade, e elas estão dentro de um paralelismo antitético. Cada bícola ou dístico são antitéticos. Eis que meus servos comerão, vós padecerão fome. Veja que o contraste entre comer e passar fome, beber e sede, alegrar e se entristecer ou envergonhar. Nesse caso, portanto, nós temos alguns principais tipos de paralelismo hebraico. Primeiro, aquele paralelismo que nós chamamos de sinonímico porque equivale à palavra sinônimo, que consiste em repetir na segunda parte do verso com algumas variações na forma que for enunciado na primeira. Por exemplo, Salmo 2:1. Por que conspiram as nações? Primeira linha. E os povos tramam coisas vãs. Povos e nações são sinônimos. Conspirar e tramar, a mesma coisa. Deu para entender? Então, o paralelismo sinonímico, a segunda linha, expressa com alguma forma de variação a ideia da primeira. E existe também o paralelismo antitético ou contrastante, que é o antônimo, não é isso? Na qual a primeira linha
evoca uma realidade ou tende a ilustrá-la, e a segunda linha evoca diretamente o seu oposto, principalmente no âmbito da conduta religiosa e moral, no qual o segundo verso vai fazer um agudo contraste com o primeiro, como está. Por exemplo, o filho sábio alegrará a seu pai, primeira linha poética, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Você tem a palavra, o contraste entre sábio e insensato, entre pai e mãe, que é Provérbios 15 e 20. E aí nós temos o paralelismo climático, que é o retoma do membro precedente um termo ou expressão e lhe acrescenta um elemento complementar ou determinativo, que vai contribuir exatamente para sublinhar um sentido de realce que já está, obviamente, na própria repetição, como o Salmo 9:9. Torna-se, Senhor, refúgio para o oprimido. Primeira linha. Refúgio nos tempos de tribulação. O que ocorreu? A palavra refúgio foi retomado diretamente na segunda linha e dando, portanto, essa ideia de ascensão ou de clímax do pensamento. Nós temos ainda o chamado paralelismo completivo, que eu não vou trabalhar aqui, e também o paralelismo quiástico, que ele vai falar de um esquema de bimembre, né, que é outra palavra para designar duas linhas poéticas, como a bícola e como o dístico, e aí vai depender do desejo, do estilo, do autor e querer usar qualquer uma dessas três, bícola, trícola ou bimembre, no qual dois termos são invertidos, de tal modo que o primeiro se torne o segundo e o segundo o primeiro. É porque a palavra quiástico vem da palavra ri, no grego, que ele tem quase a forma semelhante de um X. E o que ocorre? Uma primeira palavra aparece no início da linha, uma primeira palavra aparece no início da primeira linha. E depois essa palavra que aparece no primeiro início da linha vai aparecer como última na segunda linha. E a última palavra que apareceu na primeira linha vai aparecer como primeira na segunda linha, fazendo a forma de um X, que lembra diretamente a letra grega Ri, de onde vem a nossa palavra quiasmos, de onde vem a nossa palavra milênio também. Ok? Então, como vai ocorrer em Isaías capítulo 11, verso 13b, que diz assim: Efraim não mais invejará Judá. Efraim aparece na primeira linha, Judá aparece na última. Na linha seguinte diz: E Judá não hostilizará mais Efraim. Judá, que era o último na citação na primeira linha, passou a ser primeira na segunda, e Efraim, que era primeira na primeira linha, passou a ser última na segunda linha. E a mesma coisa vão acontecer. Então, a nossa aula, diretamente, embora eu desejasse falar sobre isso, porque eu adoro falar sobre estrutura da poesia hebraica, embora eu goste muito, a nossa aula não comporta falar exatamente sobre essas questões diretamente, pessoal. Então, eu gostaria de que nós observarmos, então, mais especificamente, uma ideia geral dessa introdução a essa literatura poética. Né? Nós já podemos perceber, daquilo que nós já falamos, que, embora nós possamos classificar Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão como livros poéticos, a poesia está presente em toda a Bíblia. Não está limitada apenas aos 5 livros poéticos, como nós estamos classificando. Por quê? Porque você vai encontrar no conteúdo dos livros históricos e proféticos vários fragmentos da poesia hebraica, como Deuteronômio 32, e eu ainda vou chegar a dizer para você, a poesia, ela é a base e o fundamento da profecia. Boa parte das profecias do Antigo Testamento estão estruturadas não em prosa, mas como estrofe e verso. Não em prosa e versículo, não em prosa e parágrafo, mas
em verso, diretamente, e estrofe. Isso é muito importante. Então, o acervo dessa literatura poética não estava, obviamente, limitado ao conteúdo do Antigo Testamento, mas nós sabemos que existiam, pelo livro de Números, capítulo 21, 14, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, nós entendemos que existiam outras produções literárias poéticas muito popular em Israel. Mas isso não vai alterar o fato de que os 5 livros constituem um grupo específico dentro do conteúdo do Antigo Testamento. Podemos até acrescentar que você sabe que o livro de Lamentações de Jeremias, que é uma elegia fúnebre, é, na verdade, um livro poético e não diretamente profético, ou seja, um poético profético. Porque, afinal de contas, o livro de Lamentações de Jeremias, ele cumpre até mesmo um propósito de interseção entre os livros dos profetas maiores com o livro dos profetas menores, Isaías e Jeremias, e depois dos livros dos profetas pré-exílicos e dos livros dos profetas exílicos, Isaías e Jeremias são pré-exílicos, e Daniel e Ezequiel são livros exílicos. Então, o livro de Lamentação está diretamente fazendo interseção entre esses dois. O livro de Lamentações ele também celebra do modo de uma lamentação a ruptura da dinastia davídica e sucessão ao trono de Judá. Tanto o livro das Crônicas quanto o livro de Jeremias terminam diretamente com a morte diretamente dos sucessores do trono de Judá. E o livro de Lamentações vai fazer uma lamentação a respeito disso, como também da queda dos muros de Jerusalém. Então, ele tem esse segundo objetivo, pelo fato de ele estar entre os proféticos. E tem mais. Como ele é de Jeremias, obviamente deveria vir paralelamente ao livro de Jeremias. Então, os livros poéticos, como já foi ventilado, que na poesia da Bíblia aparece dentro do seu conjunto, mas existe diretamente esse agrupamento a qual nós chamamos de livros poéticos. E eles são assim designados, chamados, devido à forma em que todo o livro foi composto. Este grupo de livros poéticos é formado pelos seguintes livros. Primeiro, Jó, que a ideia principal desse livro é a bênção por meio do sofrimento. E aqui eu até gostaria muito de que você lesse o meu livro da história A Palavra e a Teologia da Revelação, em Paul Ricoeur, onde eu explico como se apresenta a inspiração no livro de Jó por meio do sofrimento que ele elenca, viu, pessoal? Então, eu destaco nessa obra o sofrimento de Jó como fundamento para interpretar e compreender a inspiração divina do livro de Jó. Então, o livro de Jó que vai falar da bênção por meio do sofrimento, o livro de Salmos, ou os Terrilins, que é o louvor por meio da oração, o livro de Provérbios, que vai trabalhar a prudência por meio do preceito, e o livro de Eclesiastes, que vai tratar a verdade por meio da vaidade. E Cantares de Salomão terá como fundamento principal a bem-aventurança por meio da união. Então, esses nossos 5 livros, eles que compõem diretamente a terceira divisão do cânon hebraico, chamado de Ketuvim, que de fato poderia ser considerado, entre aspas, como os últimos escritos, mas que aqui, na verdade, em nosso cânon, compõe o centro de nossas Bíblias. Então, o livro de Salmos, como nós sabemos, são reuniões de louvores, reuniões de orações, reuniões de lamentos, dado a classificação de cada salmo, e nós temos desde Salmo de Moisés até salmos que são atribuídos também a Esdras
pela tradução da Septuaginta, que nesse caso seria o Salmo de número 119. Então, se você perceber diretamente, nós temos pelo menos aí quase 1.200 anos de composição salmódicas, o que pressupõe diretamente que os salmos foram reunidos, catalogados e organizados em 5 terrilins, em 5 livros. A mesma coisa é o livro de Provérbios, que nós temos pela sua própria categoria, pela sua própria classificação da natureza dos provérbios, provérbios campestres, que estão relacionados principalmente a provérbios do período da peregrinação de Israel, provérbios citadinos, que são provérbios que estão ligados diretamente à instrução palaciana, e provérbios teológicos. Então, essa própria composição do livro de Provérbios, na sua estrutura, nos lembra diretamente 630 a.C., quando o rei Ezequias, segundo o livro de Reis e também de Isaías, começou a organizar os provérbios e os escritos de Salomão. Então, nós temos diretamente dentro dos Ketuvins e dentro dos chamados poéticos, em nosso cano, uma composição de obras que se trata, na verdade, da envergadura poética do povo hebreu reunido dentro de um longo e período tempo, que é o caso de Eclesiastes, como também o de Cantares de Salomão. Mas o que você não pode perceber é a mensagem e a ideia teológica, como também central, que está no núcleo de cada uma dessas obras. Jó, a bênção por meio do sofrimento; Salmos, o louvor por meio da oração; Provérbios, a prudência por meio do preceito; Eclesiastes, a verdade por meio da vaidade; e Cantares de Salomão, a bem-aventurança por meio da união. Nós falaremos ainda na próxima aula da especificidade de cada um desses livros, não é isso? Então, quando nós falamos diretamente dessa poesia, nós sabemos que ela está classificada de um modo. Por exemplo, essa classificação ela está realmente ligada à própria estrutura poética que nos apresenta dentro desses livros, como, por exemplo, o drama poético, que seria uma série de cenas dramáticas apresentada em formato diverso, que é o livro de Jó. Quem é que pode negar que no livro de Jó são apresentados muitos elementos de efeito dramático a partir do drama vivido por Jó? Também os versos líricos poéticos, que são, na verdade, elaborados, criados, preparados para serem cantados ou salmodiados, mediando entre a descrição da epopeia e a apresentação do drama, porque diretamente ele se situa no centro da experiência e do coração humano. E é diretamente o livro de Salmos que apresenta a maior parte dos tipos de poesia lírica, não é isso? Que seria diretamente como se fosse uma ode, que seria uma composição poética em que se louva uma pessoa ou coisa, dividida em estrofes semelhantes entre si, que vai aparecer, por exemplo, em 1 Samuel 18,7 também. E a gente sabe que as ordens elas podem ser sacra, e que, segundo as circunstâncias, pode ser um salmo, que são louvores a Deus, um hino, que é uma canção religiosa em louvor à pátria, ou a poesia acompanhada de música em que se honra a nação, por isso que nós falamos do hino nacional, não é isso? Tem a ver diretamente a esse exaltamento de uma nação. A gente encontra isso no Salmo 8, Salmo 84, do Salmo 122 a 126. Também, dentro da ode sacra, nós temos a epódica, que ela vai se ocupar de matéria filosófico-moral, que é o caso do Salmo 53, 62, 73, 77. Ainda tem dentro da ode sacra o cântico, que é distribuído, na verdade, por todo o saltério, não é isso?
A própria Maria, em Lucas 1, 46 e 55, ela exalta o Senhor com um belo canto genetlíaco, que era uma composição lírica que celebrava o nascimento, o aniversário de uma pessoa, e nesse caso, celebrando o nascimento de Cristo. Então, e o Salmo, a ode, que também é sacra, ela também é composta pela elegia, que é o pequeno poema consagrado ao luto e à tristeza, que compõe toda a estrutura poética e salmódica de Lamentações de Jeremias, mas também o Salmo 126 e o Salmo 137 compõem. Mas nós temos também a didática poética, não é isso? Que é o verso poético destinado a ensinar, na qual nós temos de dois tipos: a didática prática, que é o próprio livro de Provérbios, e a didática filosófica, que é o livro de Eclesiastes. E, além disso, o idílio poético, que, nesse caso, o idílio são cenas campestres ou pastoris em forma de verso que tende a exaltar o amor. E nós temos aí os chamados Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E, por fim, nós temos as Elegias Poéticas, que é o livro de Lamentações de Jeremias, que são versos que expressam pesar ou lamentações, como eu já acabei de falar, que no Salmo 126 e 137 também são dessa natureza. Então, quando nós falamos dessa forma, nós entendemos e podemos observar algumas características importantes. Quando nós falamos dos Ketuvim, nós já verificamos diretamente que a última composição do cânon hebraico é que inclui diretamente os livros que nós estamos tratando, e que se trata na divisão do nosso cânon em 5 livros. Jó, que é o nome que é dado diretamente em homenagem ao seu personagem principal. Salmos, que compõem um conjunto de hinos, de oração, de elegias, de louvores reunidas do povo de Israel. Provérbios, que é uma coletânea de máximas de sabedoria. Eclesiastes, que passa a ser uma didática filosófica, fazendo questionamento sobre o sentido da vida. E Cantares de Salomão, que se trata de um idílio poético na qual exalta o amor. Então, na verdade, nós já falamos que são 6 em vez de 5, acrescentando o livro de Lamentações, que configura entre os proféticos. Nas escrituras judaicas, esse composto, nós já falamos, que estão nos Ketuvim, que subdivide-se, na verdade, em 3 categorias distintas. Então, o título de cada um desses livros poéticos foi dado de acordo com as características distintas de cada um. Nós já tivemos oportunidade de ver a ideia central desses livros, não é isso? Jó, a bênção por meio do sofrimento. Salmos, o louvor por meio da oração. Provérbios, a prudência por meio do preceito. Eclesiastes, a verdade por meio da vaidade. Cantar de Salomão, a bem-aventurança por meio da união. Agora nós vamos ver diretamente algumas características ligadas especificamente a cada uma dessas obras. Jó, o nome dado em homenagem ao seu principal personagem. Não é isso? Salmos, por conter os louvores e orações de um povo sofrido, mas vitorioso. Provérbios, por serem, obviamente, ditos sapienciais breves em vez de extensas declarações de sabedoria. Eclesiastes, por conter as características de um sermão. E Cantar de Salomão, devido às primeiras palavras do livro Cântico dos Cânticos de Salomão, ou ainda por serem considerados, dentro da tradição e pelo texto canônico, o principal dos cânticos de Salomão. Além dessa característica peculiar dos livros poéticos, nós temos também um ponto muito importante, que é como esses livros descrevem a sabedoria. Por isso mesmo, esses livros são chamados especificamente também de livros sapienciais. Olha só, pessoal, eu recomendo a você que leia adequadamente 2 obras nossas a respeito disso. A primeira delas, a Introdução ao Estudo do Antigo Testamento,
que é o nosso livro didático, nosso livro texto, onde eu perfilo muito mais características do que as que eu estou apresentando aqui. E a segunda obra é a minha obra também, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, onde eu tenho um capítulo específico sobre a interpretação da poesia hebraica e dou regras e normas de interpretação para cada um dos 5 livros poéticos a partir do reconhecimento desses assuntos que nós estamos tratando e também da estrutura da própria poesia. E lá eu abordo, principalmente no livro da Hermenêutica Fácil e Complicada, muito mais detalhes de como se organiza, de como se compõe e dos recursos literários usados diretamente pelos autores para compor a poesia hebraica. Então vamos rapidamente tratar um pouco dessa sabedoria. E eu recomendo mais uma vez ainda o meu livro Introdução ao Estudo do Antigo Testamento para você, onde eu tenho aí um artigo que eu escrevi dentro do livro, onde eu especifico o termo sabedoria dentro do Antigo Testamento, o Sitz im Leben, né, o contexto vital, de vida vivencial, da qual a sabedoria do Antigo Testamento se refere. E aqui eu abro mais parênteses para um outro livro que eu escrevi em conjunto com outros autores, no qual eu escrevi um capítulo falando sobre a sabedoria do rei Davi, que o livro é Davi, as vitórias e derrotas de um homem de Deus. Ali eu escrevi um dos capítulos, que é falando sobre a sabedoria do rei Davi, onde eu explico, a partir de Hermann Kingel, o Sitz im Leben do contexto mesopotâmico, assírio, babilônio, do contexto da sabedoria. Porque você sabe diretamente que os sábios na antiga Mesopotâmia, no antigo Oriente Próximo, eles eram considerados uma classe, assim como era uma classe o profeta, como era uma classe o sacerdote, também o sábio era uma classe. Em Jeremias capítulo, acho que é 18:8 ou 8:8, diz: onde está o profeta? Onde está o sacerdote? Onde está o sábio? Que são categorias diretamente. Então, há muitos detalhes aqui sobre esse Sitz im Leben que eu gostaria de comentar com vocês, mas a exiguidade do nosso tempo não dá, porque você deve já estar um pouco cansado, já vamos para quase 1 hora de aula falando sobre a poesia hebraica, essa composição. Então, quando falamos da sabedoria dos livros poéticos, nós podemos observar que existe muita referência prática à sabedoria. E eu estou referindo-se diretamente ao espaço destacado que os livros poéticos dão ao gênero sapiencial ou gênero de sabedoria, os quais o livro de Jó, Provérbios e Eclesiastes representam adequadamente. Primeiro, há uma referência prática à sabedoria. Então, a permanente referência que esses escritos didáticos fazem à sabedoria e da forma como eles procuram inculcá-la nos seus leitores é de um caráter eminentemente prático. Não consiste, obviamente, em um apelo teórico, quanto numa exortação para saber bem viver, mas para que o comportamento da pessoa seja adequado a todos e a cada uma das múltiplas circunstâncias da vida do indivíduo. A ideia é que cada um saiba desempenhar de maneira correta o papel que lhes corresponde, representar no meio da aventura humana a qual ele pertence. Então, a vida de comunidade leva diretamente à necessidade de se viver de modo prático a sabedoria que Deus concede. Então, assim como um bom artesão possui uma espécie de sabedoria que o capacita para esculpir madeira, forjar metal, engastar pedra preciosa, compor belas telas, também o sábio, segundo a Bíblia,
possui a habilidade, a agudeza e as qualidades precisas para enfrentar com eficiência as contingências da vida. Quando você vai ver essa sabedoria em Davi, que é a palavra Racan, ela próprio se demonstra até mesmo como sabedoria para criar armas de guerra, instrumentos musicais. Olha, gente, é muito extraordinário. Pena que o tempo não dá para a gente aprofundar mais isso. Mas também é colocado a sabedoria nesses livros como um dom também. A sabedoria, nesse caso, é essencialmente um dom de Deus, desenvolvido prontamente pela experiência, pela reflexão, pois essa experiência do cotidiano é também, por sua vez, uma fonte inesgotável de sabedoria para aquele que anda com os olhos bem abertos e não se agrada de sua própria ignorância. Que isso é triste demais, a pessoa que fica feliz em ser um ignorante, às vezes consciente, e noutras vezes esse ignorante se passa como sábio para outros piores ignorantes ainda. Mas a sabedoria aqui, nesse caso, ela vai descrever a qualidade do sábio que observa a realidade, julga aquilo que vê e finalmente comunica aos seus, como a ele mesmo, aquilo que ele aprendeu dentro do seu relacionamento pessoal com o mundo que o circunda. É por isso que o livro de Provérbios ressalta várias vezes o observar. Vi entre os jovens um mancebo falto de juízo. Também existe, de outro modo também, a perspectiva da transmissão dessa sabedoria. Como eles usavam como uma classe essa transmissão? Em primeiro lugar, os sábios recorriam aos provérbios para poder transmitir essa sabedoria ou a reflexão que se acha dentro de um provérbio, pelo menos de duas formas diferentes, por meio da admoestação e por meio de uma sentença. Na admoestação, é logo reconhecida pela frequência do uso do modo verbal imperativo, que emprega especificamente para aconselhar e exortar, principalmente os discípulos e aqueles que viviam no palácio, acerca do caminho que devem seguir. Veja Provérbio 19, verso 18, Provérbio 20, verso 13. E a segunda, que é a sentença, consiste diretamente na breve descrição objetiva de uma realidade que se comprova, de um fato sobre o qual não se pronuncia nenhuma espécie de juízo moral. Você pode ver isso em Jó 28, 20, 37, 27, Provérbio 10, 12 e assim sucessivamente. Então, para nós finalizarmos esse ponto, os hebreus tinham um entendimento a respeito da sabedoria muito importante. Para os hebreus, a verdadeira sabedoria não era unicamente um raciocínio intelectual, mas, acima de tudo, um ato prático, com sentido moral e religioso. Se você for analisar, como nós faremos mais adiante, as expressões de sabedoria no livro de Provérbios, o sentido da palavra entendimento no livro de Provérbios, o sentido da palavra louco, o sentido da palavra simples, você vai observar diretamente de como se articula o contexto da sabedoria na experiência e na vida humana. Então, em sentido moral e religioso, como por exemplo a palavra biná, que significa entendimento, o conceito de entendimento, de biná, em Provérbios, está ligado mais ao sentido moral e religioso da perspicácia que o indivíduo tem, dada a ele por Deus, de discernir o erro no meio de uma verdade, ou a mentira fazendo parte de uma verdade. Então, é algo assim muito extraordinário, mas nós falaremos sobre isso na aula que vem. Então, o verdadeiro sábio era aquele que era reverente a Deus em toda a sua forma de viver. Por isso ele dizia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao contrário do insensato, insensível, que dizia solenemente que não há Deus, ou pelo menos se comportava como se ele não existisse, o sábio, portanto, se comporta de forma
prudente, porque ele tem da parte de Deus a sabedoria. Então, quando nós falamos da sabedoria dentro dos livros poéticos, em primeiro lugar, nós temos nesses livros a revelação da verdade, onde se coloca os sábios de Israel em perfeita harmonia do plano redentor de Deus dentro da história humana, distinguindo, sobretudo, dos sábios de outras nações. Por exemplo, Jó. Ele vai tratar da sabedoria para entender as provações da vida. E quando você analisa o livro de Jó, ele tem como princípio nos indicar uma sabedoria para poder compreender os enigmas mais estranhos da vida. E você pode entender diretamente que uma pergunta no núcleo central da sabedoria do livro de Jó é: por que sofrem os justos? Ou por que o viver virtuosamente nem sempre resulta em felicidade e paz interior? Então, essa ironia da vida catastrófica é, na verdade, para a maioria das pessoas, não é isso? Então, muitos sistemas morais, filosóficos, desafia diretamente, procura dar uma resposta a essa pergunta, principalmente interrogando sobre a existência e a fragilidade da vida humana. Mas no livro de Jó, esse pensamento ele é interrogado de acordo com o modo como Deus vê aquele que sofre de modo justo. Então, essa sabedoria no livro de Jó nos aparece como um drama, porque trata-se, na verdade, de um drama cósmico, no qual a soberania divina governa todas as esferas e conduz a vida de Jó. Então, através do crisol do sofrimento, Jó, portanto, é provado e o plano do conhecimento e fé dele em Deus se aprofunda mais ainda. Mas essa sabedoria também vai contrastar com a visão distorcida de Deus e de sua misericórdia. Está claro que o sistema religioso a qual Jó vivera levou a um impasse. O dogma, como ele entendia, e a maneira como era concebida no Antigo Testamento, de que o justo tem diretamente benesses e o ímpio tem, portanto, castigo, de que quanto mais justo, mais próspero você é, e quanto mais ímpio, mais sofrimento você tem, essa teologia, essa visão, essa cosmovisão de mundo, esse meio de entender o mistério da vida, entra em colapso e no impasse com o livro de Jó. Não é isso? Então o livro é um apelo para todos os aflitos aumentarem a sua fé em Deus e confiarem nele, mesmo quando os céus se calam e a justiça parece estar ausente. A verdadeira fé pode então mover o coração de Deus de maneira inconcebível. O livro de Salmo vai apresentar essa sabedoria, em primeiro lugar, como um sentimento otimista, que é Salmo 14, 19 e 20. Nesses salmos, por exemplo, você vai verificar que é contemplado um mundo criado por um Deus bondoso e a glória desse cosmo e a consciência e o mistério do homem mortal, cuja alma vai se encontrar em frente das grandes realidades da vida. Então, existe um sentimento positivo, apesar de tudo, porque Deus está no controle. Também os salmos vão apresentar a sabedoria como dúvida e também como temor, que é o Salmo 10, 37, 49, 73, onde o salmista vai exclamar e considerar a situação do ímpio arrogante: por que estás longe, Senhor? Porque te esconde nos tempos da tribulação. Então, a prosperidade dos malfeitores e a adversidade dos justos serão temas correntes nos livros de sabedoria, onde os autores aprofundam e procuram solucionar esse problema. Por exemplo, o Salmo 37 responde: a prosperidade dos ímpios não perdurará. O Salmo 49 vai insistir: o malfeitor terá na morte um castigo condigno. E o Salmo 73 vai concluir: a verdadeira prosperidade só pertence aos bons. Então, esses salmos vão procurar, por meio da sabedoria, dar uma resposta ainda
ao dilema, ao absurdo do sofrimento e do mal no mundo. Já o livro de Provérbios vai trabalhar essa sabedoria para crescimento e disciplina na vida. Provérbios, na verdade, é uma coleção clássica de ditados que foram selecionados sobre a formação de um caráter piedoso para um caráter piedoso. Então, o seu principal objetivo é contrastar dois principais modos de vida: da sabedoria, daquele que vive com sabedoria, e da insensatez, isto é, aquele que é insensato na sua maneira de viver, mostrando ser absoluta loucura viver dominado por emoções. Ele vai realçar principalmente a necessidade de estar com Deus desde a juventude, disciplinar-se para atingir valores mais altos e duradouros e reconhecer o poder e o potencial que pode ser adquiridos através do caráter forte e da vida espiritual. Olha, não fique pensando que o livro de Provérbios é uma miscelânea de provérbios soltos. Não, não pense assim. São provérbios selecionados que valorizam a sabedoria, demonstram sua vantagem, concluem com a modelar descrição de quem dela se apropriou. Um exemplo, a encantadora mulher virtuosa e vivaz do último capítulo. E é muito importante ter incluído a mulher virtuosa como exemplo do último capítulo do livro, como aquela que se apropriou de todos os ensinos dos sábios. E o mais interessante, não foi apresentado diretamente um homem como sendo o mais sábio, foi apresentado diretamente uma mulher, como se apropriando da sabedoria do livro de Provérbios. E quando você vai, dentro dessa sequência, falar como o livro de Eclesiastes, que vem logo após, o que nós encontramos? Diretamente um homem em plena loucura, não cumprindo e entrando em contradição com seus ensinos. Mas lá no final, você tem diretamente uma encantadora mulher, que pela sua virtude e vivacidade, ela cumpre todos os provérbios. Então, o livro de Eclesiastes vai apresentar a sabedoria de um outro modo, não é isso? Vai falar da sabedoria para encontrar o verdadeiro significado da vida e vai, obviamente, articular sobre a premente necessidade de aproveitar a vida à luz do temor de Deus. Isto é, o objetivo da sabedoria de Eclesiastes é demonstrar o quanto é fútil uma filosofia de vida sem Deus, se é que podemos chamar ou classificar filosofia de vida. Pessoas que não gostam dessa expressão. Mas a sábia e inspirada conclusão da sapiência eclesiástica é: de tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. 12, 13 e 14. Então, o conceito da sabedoria divina tem ainda o propósito, não é isso, pessoal? De preparar a vinda de Cristo. Além da doutrina do Logos de João, por exemplo, não será difícil encontrar a sabedoria personificada, sobretudo em Provérbios 8, 28, quando se fala da sabedoria que assistia à criação do mundo. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado diretamente dessa nossa aula introdutória aos livros poéticos e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.